Aí, agora sim, vamos para mais essa aula então sobre o jogo dramático por Peter Slade e Jean-Pierre Hangar. Vamos lá. Então, a visão geral, né, o que tem nessa apresentação? Nós vamos ver sobre o Peter Slade, o livro que ele escreveu chamado O Jogo Dramático Infantil, sobre o Jean-Pierre Hangar e o Jogo Dramático segundo Hangar. Ele escreveu um livro chamado Jogar, Representar, o Jogo Dramático e suas semi-estruturas, e o Jogo Dramático Estruturado, bem como as resistências ao jogo. Bom, o Peter Slade ele é um escritor e teórico inglês que teve grande parte de sua obra escrita entre os anos 70 e os anos 90. Dedicou sua carreira aos estudos da dança, do esporte e principalmente do teatro para o desenvolvimento da criança e do ser humano em sua integralidade. Algumas coisas sobre o Peter Slade, o que ele fala sobre o jogo dramático. Fala da brincadeira livre de faz de conta. As crianças brincam livremente sem interferência do adulto. As crianças trazem referências das imitações de familiares, professores e personagens e não deve ter um objetivo ou ponto de chegada específico. Seu final depende unicamente do desejo das crianças de engajarem na brincadeira. E as diferenças que ele faz em relação ao jogo dramático infantil é que o adulto dá uma linha guia para essa brincadeira, mas de forma sutil, liderando e impulsionando o jogo. Pode e deve ser usado histórias e dramaturgias. Opa, saiu o microfone aqui. Pode e deve ser usado histórias e dramaturgias como ponto de partida do jogo. E, ainda que a brincadeira exija um certo rigor e entrega para funcionar, a liberdade sempre é mantida. Montando uma sessão de jogo dramático, certo? Então, vamos pensar aqui como montar essa sessão de jogo dramático. Primeiro passo, vamos escolher uma história como ponto de partida. A gente tem uma turma ali, né, de 5 a 7 anos, conta uma história para essa turma com conhecimento que a gente aprendeu aí nas aulas anteriores, né? O segundo passo, né? A gente conta a história escolhida às crianças de forma performativa e especial. Foi justamente o que eu falei ali, né? Então, usar os conhecimentos aprendidos até agora para, então, nós podermos contar essa história. O terceiro passo é deixar o final em aberto, fazendo dele um convite para que as crianças possam embarcar na aventura. Então, o príncipe foi raptado, foi levado para dentro da caverna do dragão. E agora o que a turma vai ter que fazer para tentar ludibriar esse dragão e capturar esse príncipe? Ou, né, o final da história acaba com os 3 mosqueteiros indo para a França de navio. Como eles vão chegar lá de navio? O que vai acontecer? Como é que se desvenda o mapa? Coisas desse tipo, certo? Quarto passo, aí opcional, né? Fazer um momento de preparação com acessório, figurinos. Esse é um momento sempre muito empolgante para a criança, mas infelizmente aí depende da estrutura do lugar que nós estamos trabalhando, né? A gente sabe que tem lugares que não vão contar aí com todos os apetrechos e acessórios, né, de um bom jogo teatral. Entretanto, né, dependendo da nossa criatividade, a gente pode improvisar alguns elementos que possam fazer parte do jogo e aí sim embarcar na aventura ali no quinto passo, jogar e brincar a aventura com as crianças. Cada dramaturgia vai propor um jogo diferente, com certeza, né? Então, se a gente brinca e joga com os personagens, situações e acontecimentos do Alice no País das Maravilhas, é claro que é um jogo diferente se a gente jogar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim. Aí tem as camadas delicadas e emergentes no jogo dramático, né? A gente percebe ali que quando a criança está muito à vontade nesse jogo dramático, ela expressa coisas que muitas vezes nós, professores de teatro, não temos formação para lidar. Então ela se abre em relação a questões super violentas, a questões que acontecem dentro de casa, porque ela diminui as defesas quando ela está brincando ali, imaginando. E aqui é muito importante um ponto da gente entender que nós não somos psicólogos, não somos psiquiatras e ainda que tivéssemos a formação, naquele momento ali nós estamos desempenhando o papel de professor de teatro. Então é importante que a gente delegue esses acontecimentos, todas essas questões que as crianças trazem
para profissionais competentes, né, para o setor aí competente do local que você trabalha, né, se você trabalha ali com uma supervisão pedagógica, uma coordenação pedagógica, ou mesmo uma direção de escola, serviço de orientação educacional. Então é importante que a gente dê, né, essas questões a quem de direito e saber lidar com sensibilidade, né, não aprofundar mais aquilo que a criança está trazendo ou negar esse tema é proibido, né? Não existem temas proibidos no jogo dramático. Todo tema é bem-vindo, mas é claro, exige o jogo de cintura e sensibilidade do educando, do educador, aliás, né? Jogo de sensibilidade do educador. Aí a gente vai falar do Hangar. Hangar é um crítico, dramaturgo e encenador francês. Ele escreve um livro lá, Jogar, Representar, nos anos 80, e ele fala também sobre o jogo dramático, né? Um pouco mais do modo dele. O jogo dramático ali para o Hangar traz, acima de tudo, liberdade. Como conduzir o jogo através de caminhos que possibilitem sempre a livre expressão. Ele pensa já numa questão mais estruturada dentro do teatro, né? Então ele pensa na questão do tempo e do espaço, que a partir do entendimento e da faixa etária do grupo é possível engendrar recortes mais ou menos ousados. Então é interessante quando a gente pensa nessa questão do tempo e espaço, porque você delimita um tempo específico para que o jogo aconteça, para que as crianças alcancem determinado objetivo e um espaço para o jogo acontecer, que a gente já pensa no circuito do jogo, que é um recorte cênico, querendo ou não, né? Um espaço cênico. Então, o jogo ele vai compreender a sala de aula mais o corredor, ele vai compreender o pátio e as salas de aula, claro, né? Tudo dependendo da estrutura que a gente tem disponível ali no nosso trabalho. Estruturas e regras, o objetivo sempre é jogar, dentro disso e baseado na faixa etária, como deixar o jogo mais complexo. É muito interessante o pensamento de que a gente não pode subestimar a criança. Então, como, dependendo da faixa etária ali, e da proposição mesmo da turma, como ir levando os desafios, eles se tornarem cada vez mais complexos na questão da interpretação, na questão ali, lá da preparação, lá do figurino, da maquiagem, né? Nas regras do jogo, né? Nos desafios intelectuais que o jogo tem que desvendar uma charada, tem que encontrar tal objetivo, tem que, através de pistas, né, e mapas, encontrar determinado lugar dentro do ambiente cênico e mesmo explorar o repertório físico da criança, né? Nesse momento os jogadores são todos animais, então, né, como as crianças vão expressar esses animais com o corpo, ou mesmo elas têm que passar por desafios de destreza, de passar por sobrecadeira, se pendurar, se agachar, é claro, né? Pensando também que assim como nós não somos psicólogos, nós também não somos educadores físicos, ainda que o teatro, formação em teatro nos possibilite conhecimento físico, conhecimento corporal, que a gente pode sim avançar nesse terreno com as crianças, mas levando em consideração, né, sempre o cuidado com os corpos, o respeito e a sensibilidade com os corpos. Aqui tem um exemplo, né, para as crianças de 4 a 7 anos contar Alice no País das Maravilhas. Claro, é um livro extenso de Lewis Carroll, né, então a gente não tem assim, um tempo de fazer uma grande contação desse livro, né? Até as crianças de 4 a 7 anos não têm energia, paciência de ouvir tudo, uma contação, nem a gente como educador consegue ler todo o livro, mas como trazer um recorte, trazer uma adaptação, trazer algo desse universo, né? Então fazer uma contação ali do Alice no País das Maravilhas e depois propor uma brincadeira livre de faz de conta em relação às cenas e personagens. Então, agora eu sou Alice, tu é o chapeleiro maluco, o outro é o gato e a gente brinca livremente. Depois a gente pode fazer algumas brincadeiras mais estruturadas, como correr atrás do coelho, um aluno é o coelho, ou o coelho imaginário, ou o professor é o coelho, saltar na toca, brincar de produzir essas comidas encolhedoras, pensar num circuito de aventuras, depois comer essas comidas encolhedoras, enfim. Cada obra que a gente leva como ponto de partida para o jogo dramático traz um repertório muito rico de ideias que a gente pode fazer com a criança. Muito bem, é uma brincadeira, né, que na aula online a gente faz. A gente fala ali que a aula e seu professor acabam de ser sequestrados por seres de outro planeta, o que nada mais é que um jogo dramático envolvendo vocês, né, os alunos, os próprios professores alunos ali, né, então
Nesse momento ali o professor que está ministrando sai do ar e os alunos têm que resolver os enigmas, que é um jogo dramático para adultos, na verdade, né? Então é interessante da gente pensar nessa estrutura que o jogo dramático tem. Tem um desafio nessa tela aqui, né? E aí na próxima tela tem essa mensagem. Para libertá-lo, vocês devem vir ao nosso planeta. Ativem a nave, traduzam a mensagem, digam a senha. E aí tem uma mensagem ali, né, na próxima página que é esse, né? E aí a gente pode, né, a gente costuma deixar ali os alunos um tempo para ver se conseguem desvendar a mensagem, né? Então é interessante que nesse jogo aí muitos já começam a interpretar personagens, levam a sério a brincadeira, encaram o desafio e estão atuando, né, professores? Estão atuando sem se darem conta de que estão atuando, porque não tem essa pressão da plateia, nem do talento no jogo dramático, né? É a brincadeira. Pode ser acusado de brincar por brincar. É brincar por brincar, mas tem um objetivo pedagógico, né? Tem um objetivo pedagógico que aqui no caso é a gente experimentar um pouquinho, no caso do jogo com as crianças, é expressão, imaginação, enfim, certo? Essa mensagem é uma mensagem no idioma Esperanto, idioma que foi artificialmente criado por estudiosos com a tentativa de ser um idioma universal, mas não deu certo e tal, né? Mas um aluno mais atinado, ele procura no Google e vai ver que é em Esperanto e aí vai traduzir essa mensagem e vai dizer a tradução da senha, e aí eles vão para outro planeta. Bem-vindos! Para resgatar o professor, vocês devem encontrar um objeto branco e sinalizar para nós, para mostrar que vieram em paz. Aí, como o pessoal está fazendo a aula online, vai ali na sua casa, procura um objeto branco, acena para a tela e passa de fase. E aí aqui está a prisão. Resolvam a criptografia e resgatem, digam a senha e traduzam em voz alta. Então, nesse momento ali, a gente envia aquela mensagem, a gente envia para os e-mails ou para os WhatsApps, a mensagem, aquela criptografada dos aeroportos, né? Bravo, Eco, Romeo, Alfa, Alfa, Bravo, Eco, Romeo, e as pessoas têm que dizer, o significado, né, dessa criptografia. É uma criptografia fácil, né, bem popular, as pessoas geralmente costumam conhecer, né, mas se não conhecem, geralmente as pessoas também jogam no Google, e é interessante esse jogo dramático com adultos, como a gente usa a tecnologia muito a nosso favor no mundo contemporâneo, né? Então o pessoal joga no Google e vê como é que funciona a criptografia. Na verdade, é só a primeira letra, né, de cada palavra que funciona, assim como na rádio, não sei se vocês são desse tempo, mas na rádio dava o gabarito do vestibular. E eles falavam, né? América, Brasil, Canadá. É uma criptografia, né? Porque só se a pessoa falar A, B, C, é muito rápido, a pessoa não entende, né? Aí tem que falar B de bola, D de dado, então não, já se cria essa criptografia do Alfa Eco Romeo, do Canadá, Brasil. Enfim, uns adultos eles desvendam o enigma e aí eles libertam o professor e a aula tem fim. É isso, pessoal. Muito obrigado. Dúvidas aí, efêmerosteatro@gmail.com. Entre em contato com a gente pelo nosso Instagram também, cursos de teatro efêmeros, e a gente segue em contato. Grande abraço, até mais.